Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho da Casa Espírita Eurípides de Barçanufo, da cidade de Franco da Rocha. Vamos tranquilizando a nossa mente, elevando os nossos pensamentos até Jesus. E vamos agradecendo a Ele, a Deus e toda a espiritualidade amiga por mais esta oportunidade. Hoje daremos continuação ao capítulo 6, Vida Espírita, e o tema será Percepções, Sensações e Sofrimentos dos Espíritos. Vamos hoje ver as questões 237 a 240. Então, na questão 237, Kardec pergunta aos espíritos de verdade: a alma, quando está no mundo dos espíritos, ainda possui as percepções que possuía em sua vida física? E recebe como resposta: sim. Tem também outras que não possuía, porque o seu corpo era como um véu que as dificultava e obscurecia. A inteligência é um dos atributos do espírito, que se manifesta mais livremente quando não tem entraves. E o espírito Miramês, acerca dessa questão, nos traz o seguinte: os espíritos, quando voltam à pátria espiritual, conservam as lembranças daquilo que aprenderam e fizeram, mais ou menos nitidamente, de acordo com o seu adiantamento. Então, as lembranças, dos espíritos, ao voltarem à pátria espiritual, vai estar de acordo com o seu adiantamento. Entretanto, quando saem do plano espiritual para a reencarnação, o retorno ao corpo físico, tudo esquecem do que aprenderam, mantendo apenas vaga lembrança das leis que lhes podem ajudar, que se irradiam em todos os seres por bênçãos de Deus. Por que, ao retornarmos para o corpo físico, não lembramos com clareza, com nitidez, de nossas experiências passadas? E Miramês, ele explica que tais lembranças, se mantivéssemos as lembranças de nossas experiências passadas, estas poderiam perturbar a atual oportunidade, a atual reencarnação, e assim retardando a marcha do espírito, retardando o progresso do espírito, porque ele poderia, ficar preso a essas lembranças que muitas vezes podem não ser muito agradáveis. E Miramês também explica que as lembranças no campo da carne chegam aos sentidos de várias maneiras. Então, as vagas lembranças, nos chegam de várias maneiras quando estamos encarnados, de modo a não agitar a alma no que tange ao seu equilíbrio espiritual. Então observamos, a delicadeza
dos espíritos que nos auxiliam. No fundo, todos têm as sementes da verdade mais ou menos despertadas, e através dela recebem notícias brandas da realidade espiritual. E aí ele continua dizendo que todos temos lembranças e elas são portadoras do que somos por dentro. Todos pensamos e os pensamentos são fios de luz com a mensagem de toda a nossa vida do passado. Todos temos ideias e elas são marcadas dos nossos atos. As lembranças desagradáveis que surgirem em nossa mente, os sonhos que por vezes carregam as mentes no decurso do sono, nos mostram o emaranhado que criamos no passado ou estamos criando para o futuro. Compete a cada um procurar melhores caminhos. E temos condições de fazê-lo, né? Questão 238. As percepções e os conhecimentos dos espíritos são ilimitados? Numa palavra, eles sabem todas as coisas? Então aqui Kardec, ele quer saber se os espíritos sabem de todas as coisas. E a resposta é: quanto mais se aproximam da perfeição, mais sabem. Se são espíritos superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes sobre todas as coisas. Então, o saber, né, sobre as coisas, essa amplitude do saber sobre as coisas, vai depender do grau de conhecimento, né, do grau de evolução de cada espírito, né, como foi colocado aqui. Aqueles espíritos que já se aproximaram da perfeição, eles sabem mais, né, do que aqueles que ainda se encontram, né, na ignorância, que ainda são espíritos inferiores, né? E os espíritos superiores sabem muito, né? Tem um conhecimento grande sobre as coisas. Questão 239. Os espíritos conhecem o princípio das coisas? Conhecem de acordo com a sua elevação e pureza. Os espíritos inferiores não sabem mais que os homens. Então, o conhecimento, né, vai depender do grau de evolução em que cada espírito se encontra. Questão 240. Os espíritos compreendem o tempo como nós? Não. É por isso que vós também não nos compreendeis quando se trata de fixar datas ou épocas. Então, o tempo para os espíritos não é compreendido como compreendemos aqui na Terra. Kardec traz uma nota a respeito, dizendo assim: a ideia e a ação do tempo para os espíritos não são como nós os compreendemos. O tempo para eles é nulo, por assim dizer, e os séculos, tão longos para nós, são aos seus olhos apenas instantes.
que se perdem na eternidade, como o relevo do solo se apaga e desaparece para quem o vê de longe quando se eleva no espaço. E Miramês traz o seguinte: o tempo desaparece diante dos instrutores espirituais. Quem vive irradiando a felicidade deixa de perceber tempo e espaço. Exemplo: quando estamos cercados de companheiros cuja presença nos dá satisfação, as horas passam sem que percebamos. Para os espíritos, nos seus trabalhos benfeitores, cuja consciência se encontra na tranquilidade de Deus, o tempo desaparece e o espaço deixa de existir. No entanto, para a humanidade e espíritos ainda ligados às paixões humanas, às paixões inferiores, esse tempo é uma realidade e o espaço tem a sua presença, impondo limitações. Tudo no mundo é, pois, relativo ao progresso das almas. A terra tem seus altos e baixos, tem suas protuberâncias, água e terra, plantas e animais, e ainda mais a humanidade que se conta por bilhões de seres. No entanto, se nos elevarmos bem acima do planeta, tudo isso deixa de existir pelas alturas alcançadas. Assim são os espíritos de luz que já atingiram planos superiores. Para eles o tempo não tem a maior importância e eles se sentirão livres na liberdade que Deus lhes confiou. Vamos então fazer as vibrações dessa noite e com os pensamentos elevados no Divino Mestre, amorosamente vibremos luz, paz e saúde ao planeta Terra e a toda a natureza existente nele, que propicia a nossa passagem de aprendizado. Vibremos saúde aos enfermos do corpo e da alma. Vibremos pelos hospitais, pelas escolas, pelos abrigos, asilos, pelos templos religiosos, pelos presídios. Vibremos pela união e reajuste familiar, que o perdão, a compreensão, o diálogo, o amor seja o alicerce dos lares. Vibremos pelos trabalhadores e por aqueles que encontram-se desempregados. Vibremos pelos nossos irmãos em condição de rua. Vibremos pelas crianças e jovens do planeta para que sigam o caminho do Evangelho do Cristo. Vibremos pelos idosos e a cada um deles a nossa gratidão. Vibremos pelos governantes de todas as nações, desejando que governem com equilíbrio e amor. Vibremos pela solidariedade e respeito entre as pessoas. Vibremos por aqueles que estão retornando à pátria espiritual e que este retorno seja de paz, de muita luz, de alegrias. Vibremos por todos aqueles que estão retornando ao planeta Terra para mais uma oportunidade de aprendizado, desejando que o plano reencarnatório de cada um seja colocado em prática com muito sucesso. Vibremos pelos nossos familiares, por nossos amigos, colegas de trabalho, por nossos vizinhos. Vibremos reconciliação com os nossos desafetos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Vibremos pelo nosso lar e com a permissão de Deus por nós mesmos, para que possamos despertar para as verdades espirituais e assim enchermos-nos de coragem e confiança para fazermos as mudanças necessárias e resignação e compreensão para aceitar o que não pode ser modificado. E agora,
com os nossos pensamentos entrelaçados na fé e no amor do Cristo, vamos fazer a oração que Ele nos ensinou e que as vibrações dessa oração possam chegar a todos os nossos irmãos que encontram-se desanimados e sem expectativa em relação à vida, restaurando a fé e a confiança de cada um deles. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, agora e sempre. Que a doce paz de Jesus esteja hoje e sempre com todos nós. Um grande abraço a todos e até o próximo Evangelho, se assim for permitido por Deus e por Jesus. Graças a Deus.